Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa aula de Zoologia de Vertebrados. Primeira aula, uma aula introdutória, onde nós vamos abordar os aspectos, conteúdos gerais que vão ser abordados ao longo da disciplina. E teremos um panorama sobre a diversidade e evolução dos grupos de vertebrados. Então, compreende um grupo com pelo menos 62 mil espécies atuais, né, que habitam praticamente todos os hábitats, né, do planeta Terra, e se constitui também em componentes abundantes e com os picos de nossa vida, né. Desde animais domésticos, né, então os vertebrados fazem parte da nossa vida. Tem uma diversificação em termos de tamanho, de habitat, de comportamento, né, de comportamento reprodutivo, né, de morfologia, impressionante. E a maioria deles é aquática, né, metade, pelo menos a metade, um pouco mais do que, bem mais, vive na água, né, os ambientes de água doce e ambientes marinhos. Aqui nesse gráfico de pizza do Pogue, do livro do Pogue, né, a gente tem um diagrama bem interessante que dá uma ideia muito boa a respeito da diversidade, né, dos grupos de vertebrados, né. Então, se a gente observar aqui, nós vamos verificar que pelo menos a metade deles é o que a gente chama de peixe, né, desde as formas chamadas de peixes agnatos, peixes sem mandíbula, peixes com mandíbula, peixes cartilaginosos, peixes ósseos, e depois a outra metade se constitui nos vertebrados terrestres, nos tetrápodes, né, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, né. E nós vamos abordar no curso cada um desses grupos e ter uma ideia a respeito da evolução, diversificação e classificação desses animais. Em termos de tamanho, de variabilidade, variação, por exemplo, o menor vertebrado terrestre existente, ele é menor que uma moedinha de um pence, praticamente, né? Ele pesa 0,02 gramas, é um pequeno sapinho, né? E o maior de todos é a baleia azul, pode chegar a 20 metros, com 13, 15 toneladas, mais ou menos. Falamos aqui de um animal aquático e o outro semi-aquático, né? Podem viver em ambientes extremos, né? Os peixes, por exemplo, abissais, profundidades de mais de 1.000, 2.000 metros de profundidade, né? Tem adaptações interessantíssimas para esse tipo de ambiente. Os animais do deserto, né, incluindo aí tartarugas do deserto, tem os lagartos do deserto também, serpentes do deserto, ambientes com muito pouca disponibilidade de água, e nós vamos encontrar lá alguns vertebrados terrestres adaptados, né, a essas condições ambientais. Aqueles que vivem nos polos, né, aqui uma raposa do Ártico, né, e aqueles que podem viver em consideráveis, elevadas altitudes, né? As aves migratórias, aves que sobrevoam, pode atravessar, por exemplo, a cordilheira do Himalaia. São situações, alguns exemplos, né, de situações onde esses vertebrados podem viver. Também em termos de comportamento predatório, né, alguns são carnívoros, né, e tem estratégias e adaptações para esse tipo de ecologia, esse tipo de vida. Aqui uma foto de um tubarão
caçando, né, uma foca, abocanhando, né. Também estratégias de acasalamento, né, muito comum em vertebrados. Aqui um exemplo de um peixe de água doce amazônico, né, Glândulo Caldini, em que o macho tem uma modificação na nadadeira que funciona como uma isca. A fêmea pensa que é um inseto e se aproxima para abocanhar essa nadadeira modificada, mas ela não sabe. E é o momento que ele aproveita com essa aproximação da fêmea para realizar o acasalamento. Isso, peixe ósseo, né? Também nós temos aqui a cena de um amplexo, né? De um acasalamento de sapos. Casos de cuidado parental, né? Dos pais, né? Das mães ou do macho, né? Cuidando dos filhotes. Aqui no caso um peixe marinho com vários filhotinhos dentro da boca sendo guardados, né? E nessa ocasião aqui ela não se alimenta. Aqui uma cena do peixe palhaço, né? Peixe que é o protagonista do Procurando Nemo, né? Em que o pai aqui cuida dos ovos, né? E na história lá o pai cuida dos ovos, os pais cuidam, mas ocorre aquela tragédia, né? Sobra um filho apenas, a mãe morreu, né? Assistam Procurando Nemo, quem não assistiu ainda. Aqui também cenas, fotos, né? De mais cuidado parental dessa primata aqui com o filhote no peito. Boto, a mamãe boto amamentando, né? O filhote, aqui o pai cuidando, o pinguim macho cuidando do filhote, e aqui a mamãe jacaroa, não, na verdade crocodila, né? Levando o filhote para um banho de sol, né? Transportando ele dentro da boca. Então é possível encontrar principalmente mamíferos, né, formas de comportamento social, como aqui desses primatas, né, um coçando, procurando piolho, enfim, coçando a cabeça do outro. Também comportamentos migratórios, né, muito comuns em aves, em alguns mamíferos. Mas como que se relacionam os vertebrados com os demais filos? Então, a questão evolutiva, né? O que é um vertebrado e como se origina? Então, antes de falar dos vertebrados, nós vamos falar sobre os cordados, né? Um grupo do qual se derivaram os vertebrados, né? E eles têm características primitivas, né? Os vertebrados têm características primitivas herdadas a partir desse ancestral cordado, né? As chamadas sinapomorfias, né? Notocorda, cordão nervoso, uma característica comum ancestral compartilhada, né? Notocorda, cordão nervoso dorsal oco, fendas faringianas, cauda pós-anal. E vamos também falar sobre a evolução dos cordados e vertebrados. E aqui esse cladograma mostra, esse diagrama, a relação dos cordados com invertebrados, com os outros filos já estudados nas outras disciplinas de zoologia. Então, esse foi um vídeo apenas introdutório sobre zoologia de vertebrados. E agradeço aqui a participação de vocês. Aguardem o próximo vídeo. E obrigado pela presença de vocês. Até mais.